Oi, pessoal, eu sou o Titi e esses são os meus 20 centavos. Episódio 4. Bom, o que eu vou falar hoje pra vocês, eu já falei no meu primeiro episódio um pouquinho. Ah, mas você não viu meu primeiro episódio ainda? Tá vendo esse quadradinho bonito aqui, com eu aparecendo aqui do lado? Clica aqui e assiste meu primeiro episódio. Beleza? Assistiu? Pá! Sumiu! É sobre a questão de contexto quando a gente está estudando a Bíblia. Imagina você, o maior exercício que a gente precisa ter na vida é tentar entender o que um cara que nasceu há 2000, há 2500 anos, há 3000 anos atrás tinha na cabeça quando ele escreveu a mensagem. Não quer dizer que essa mensagem não serve para nós hoje. Não é isso que eu quero dizer. Mesmo porque eu acredito muito que ela queira dizer muito para nós. Mas o que a gente precisa entender é qual é o contexto da coisa toda. Por que ela foi escrita na época? Para quem que ela foi escrita na época? Qual que era a intenção? A pessoa que escreveu isso, o que ela tinha na cabeça? O que ela aprendeu? Qual era a cultura dela? Aí a gente começa a ter uma noção melhor do contexto bíblico. Eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo ir atrás desse contexto para entender melhor os versículos bíblicos. Isso quer dizer que você não vai entender nada da Bíblia? Não, não é o que quer dizer. Só o que quer dizer é que você vai ter um pouco mais de dificuldade de entender realmente o que foi escrito ali e o que é que Deus realmente quer dizer para você. Hoje, em 2014, ou 2015, 2016, 2017, 2020, 2025, porque aqui YouTube, né, a coisa vai ficar gravada por muitos anos. Então você vai ver isso aqui, sei lá eu quando. Mas isso é realmente um exercício. Quando a gente está estudando qualquer texto da Bíblia, qualquer um mesmo, você precisa se atentar a alguns pontos. Quem escreveu o texto? Para quem o texto era dirigido? O que a passagem diz de fato? Qual o contexto imediato? Quando eu falo em contexto imediato é não só ler um versículo. O que é que o capítulo quer dizer? Qual o contexto mais amplo? O que é que diz um capítulo antes? O que é que diz um capítulo depois? O que é que diz o livro como um todo? Quais são os outros versículos espalhados pela Bíblia toda que estão relacionados com esse versículo que a gente está lendo agora? E qual é o fundo histórico e cultural dessa passagem quando ela foi escrita? Quando você junta todos esses elementos, aí sim você começa a ter uma ideia um pouco melhor do que é a Escritura e de como você vai fazer para entender o que Deus quer te dizer. Isso tudo parece um pouco muito difícil, mas sabe que não é tão difícil assim, embora exija da gente um pouco de estudo, um pouco de trabalho. Hoje eu vou falar para vocês de 4 exemplos. E vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Vamos lá? Simbora! Nosso primeiro exemplo está lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Na verdade, olha como ele começa. E normalmente é isso que a gente lembra da nossa cabeça. Pode até ser que você já tenha ouvido falar desse versículo, olha só. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Normalmente a gente ouve esse versículo e algumas pessoas dizem, tá vendo? Cada vez que a gente confia em alguém, a gente está indo contra a lei do Senhor. Porque o Senhor diz que é maldito o homem que confia no homem. Mas, mano, isso é tirar completamente o texto do seu contexto. E um texto fora de um contexto vira um pretexto para qualquer coisa que você quiser na sua vida. Esse caso ele é tão simples, porque nesse mesmo versículo a gente já tem uma explicação melhor do que ele próprio quer dizer. Olha o versículo todo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É só ler até o final do versículo e já ajudou bastante a gente a entender o que esse versículo quer dizer. O problema é a gente confiar no homem se afastando do Senhor, depositar nossa força, nossa confiança na carne e não em Deus. Então fica tranquilo, você pode continuar confiando nas pessoas, nos seus familiares, nos seus amigos e tudo mais. O problema é a gente confiar só neles e esquecer de Deus. Mesmo porque existem ainda outras passagens da Bíblia que incentivam nós termos amigos e pessoas em quem a gente pode confiar. Como, por exemplo, Provérbios 15, 22, Provérbios 17, 17, Provérbios 27, 5, 6 e 9 e Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Então esse foi o primeiro caso clássico. O mesmo versículo, lido só pela metade, dá pra gente um contexto diferente do que aquele que ele é realmente originado. E aí a gente vai sair falando besteira por aí. Leia o restante do versículo e você já tá a um passo do sucesso. Vamos pro segundo exemplo. Essa historinha tá lá em Atos, capítulo 16. Só dos versinhos 30 ao 32 já tá bom. Só pra você entender o contexto, já que a gente tá falando de contexto. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles foram liberados por um anjo. E tinha um carcereiro cuidando da prisão. Quando ele viu o que aconteceu, ele se prostrou aos pés de Paulo e de Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E o que os discípulos responderam? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu
e a tua casa. Se você pegar só esses 2 versículos sozinho, fechar sua Bíblia e for embora, você vai ficar na sua cabeça que o dia que você decidir seguir a Jesus, você e a sua casa serão salvos. Mas é isso mesmo que a Bíblia diz? A Bíblia apoia mesmo o fato de que se você for salvo, todo mundo que está ao seu redor vai ser salvo também? Na verdade não. Porque se você for, por exemplo, lá em Ezequiel, no capítulo 18, nos versículos 4, 19, 20, 21, 22, 30, 31 e 32, se você for também no próprio livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30, você vai ver que a Bíblia diz que cada um é responsável pela sua própria relação com Deus, pela sua própria salvação. Então o que é que Paulo e Silas estavam querendo dizer quando eles disseram para o carcereiro que ele e a sua casa seriam salvos? É simples, é só a gente ler o restante da história. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro e pregaram para o carcereiro e para a família toda dele. É só a gente aplicar o crer e ser salvo para as duas entidades, carcereiro e sua casa. O carcereiro pode crer e ser salvo. A casa do carcereiro pode crer e ser salva também. Vocês estão vendo que não é difícil. É só a gente ler um versinho ou 2 a mais, encontrar um versinho ou outro na Bíblia e a gente já tem uma visão completamente diferente daquilo que a gente tinha antes. Olha o nosso terceiro exemplo. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Numa passada de olhos rápida na Bíblia, você pode ter a impressão de que você pode pedir qualquer coisa para Deus e Ele vai te dar. Yes! É a hora de eu pedir o meu carro novo, é a hora de eu pedir a minha casa nova com piscina. Mas você leu só um versinho da Bíblia. Custava ler 2 versinhos antes? Vai ajudar você a entender o que eu tô falando. Olha só. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo aqui que não importa qual era a situação da vida dele. Ele sempre estava confiando no Senhor. Ele sempre estava louvando e agradecendo ao Senhor pela vida que ele teve. Mas como ele podia agradecer por qualquer situação da vida? Porque ele podia tudo naquele que fortalecia ele. Vocês estão vendo a inversão do raciocínio aqui? Não é que ele queria ter tudo, mas ele podia sempre ser feliz com o que Deus dava para ele. E para terminar, a gente vai para o nosso exemplo 4. E esse vai ser um pouquinho mais legal. Mateus capítulo 24, versículo 40 diz assim: então, estando 2 no campo, um será levado e outro será deixado. Bom, tá aí o versinho que a gente conhece, muito utilizado para falar sobre a questão do arrebatamento. A gente vai estar andando por aí, daqui a pouco sumiu, foi lá não sei para onde. Vamos ver essa questão em detalhes? Para ficar bem fácil de entender, vamos seguir passo a passo isso aqui. Quem disse essas palavras foi Jesus, em resposta a uma pergunta dos discípulos. O que a passagem diz de fato, ali, preto no branco? Ela diz que quando tiverem 2 homens no campo, um será levado e o outro será deixado. Ela não diz nem como será levado, nem para onde será levado, nem quando será levado, nem nada mais de que ele será levado. Qual é o contexto imediato dessa passagem? Bom, o contexto imediato dessa passagem é o capítulo no qual ela está inserida, que é Mateus capítulo 24. Vamos ler do 37 ao 42, para a gente entender um pouco mais desse contexto. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Olha o levar aí! Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então já de cara a gente vê que tem um parâmetro para esse contexto todo. O contexto é a história que Jesus contou logo antes do versinho 40, que é a história do dilúvio. As pessoas que foram levadas no dilúvio tem um paralelo com as pessoas que vão ser levadas quando acontecer os eventos desse verso. Agora eu te pergunto, quando aquela aguarada veio, ela levou quem embora? Mas pode ser que você ainda não esteja muito convencido do que eu estou te falando. Mas isso não tem nenhum problema, porque quando a Bíblia quer dizer alguma coisa, ela se repete. Se você voltar lá para Mateus, for no capítulo 13, dos versinhos 24 ao 30, você vai ver uma parábola que Jesus contou. É a parábola do trigo e do joio. Muito interessante essa história. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa.
E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o para o meu celeiro. Jesus está fazendo essa comparação aqui com a mesma história de Mateus 24. Vão ter dois tipos de pessoas no mundo: o trigo e o joio. A gente acabou de ler a historinha. Quem vai ser levado primeiro? O joio. E vai ser levado para onde? Para ser queimado. E o trigo depois vai ser ajuntado e vai para o celeiro de Jesus. Então olha que legal, a gente tem duas referências, outras na Bíblia, contam pra gente mais detalhes daquilo que Jesus quis dizer em Mateus 24. Que na verdade aqueles que serão levados não são salvos que serão levados para lugar nenhum. São na verdade aqueles que não serão salvos, que serão levados da mesma maneira que o pessoal lá no dilúvio foi levado pela água. A enxurrada veio e vão ser levados igual o joio. Fogo neles! E aí todo o castelo da teoria do arrebatamento cai por terra. Agora você que acredita no arrebatamento vai precisar arrumar outro versinho. E se você achar, me manda, por favor, porque eu não arrumei nenhum outro verso que concorda com essa situação. A Bíblia é um livro imenso, possui muitos detalhes, muitas nuances históricas, muitos fatos que merecem atenção. Mas se você não prestar atenção neles, você já tem um problema antes de começar a entender. Entenda que a Bíblia é feita para ser lida e estudada como um todo, não como pequenas partezinhas que você corta como se fosse papel confete, joga pra cima como se fosse carnaval e espera cair a solução dentro da sua cabeça. Não é assim que funciona. A Bíblia requer estudo, um estudo detalhado. E você vai ver que as respostas vão começar a aparecer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha servido para clarear algumas dúvidas que você tenha na sua cabeça. Se inscreve aqui embaixo no nosso canal, dê um joinha, fortalece com a gente e não se esquece de se cadastrar também na nossa página no Facebook. Eu espero que você possa continuar firme com a gente aí. E não desiste não, fica comigo que eu tenho mais alguns 20 centavos para compartilhar com você. Então tá bom, até mais, valeu, tchau!